Falando agora sobre a situação do Embiid, seguinte, tá? Eu não me aprofundei muito no que aconteceu, tá? Porque saiu a notícia durante a rodada, então eu tava assistindo os jogos e aí eu só a só vi ali a breaking news, não me aprofundei muito no que rolou. Então eu peguei essa matéria aqui do Jumper Brasil, porque aqui eles explicam certinho toda a situação, tudo o que aconteceu entre o Embiid e o jornalista, tá? Ó, seguinte. Joel Embiid empurra jornalista após comentários sobre família de jogador. Astro dos Sixers foi criticado por repórter recentemente. Matéria aqui do Gustavo Freitas, publicada nessa madrugada, né? Publicou logo assim que saiu a notícia lá na gringa. Né? Quem deu primeiro a notícia foi o Shem Charania, se não me engano. É, tá aqui, ó. De acordo com o jornalista Shem Charania da ESPN, o MVP da NBA em 22-23, Joel Embiid, envolveu-se em um incidente com o repórter por comentários sobre a família do jogador. Marcos Reyes, do Philadelphia Inquiry, que é um dos grandes portais que cobrem as franquias de Filadélfia, criticou o pivô do Philadelphia 76ers, utilizando argumentos como o filho e o irmão do atleta. No entanto, Embiid não gostou da situação e foi tirar satisfação sobre o caso. Tá? Então, o jornalista escreveu uma matéria criticando o Embiid e aí ele citou o nome do irmão do Embiid, que infelizmente faleceu. Né? Para quem não sabe, o Embiid, acho que foi no primeiro ano dele na NBA. Ele acabou perdendo o irmão dele no acidente. E, e o filho do Embiid tem o nome do irmão. Né? O Embiid, como homenagem, como forma de homenagem ao irmão dele, ele deu o nome do seu filho. Ele deu o nome do irmão dele para o filho dele. Então, Marcos Reis ele tocou num ponto muito muito forte para o Embiid. Vamos aqui ver o que foi escrito pelo jornalista. Aqui, ó. Aqui tá partes da matéria. Aqui é o Marcos Reis que falou. Joel Embiid sempre fala que o nascimento de seu filho Arthur, né, é o principal ponto de mudança de direção na carreira do jogador na NBA. Ele diz que quer ser grande o bastante para deixar um legado ao garoto que leva o nome de seu irmão mais novo. Seu irmão morreu no primeiro ano que jogou na NBA. Então o jornalista justificou o comentário usando o fato de que o jogador não consegue atuar normalmente na NBA. Mas para seguir com sua grande carreira, é preciso aparecer para trabalhar. Embiid vem sendo ótimo fazendo o oposto. Em sua 11ª temporada, ele constantemente está em péssimas condições físicas, então tal condição física ruim aparentemente está atrasando sua estreia na temporada. Então, queria ver a matéria inteira, mano. Será que eu consigo achar a matéria inteira aqui? Mas assim, só pelo trecho, eu já eu já acho que o jornalista ele se passou muito, mano. E uma coisa é você pegar e criticar a ausência do Embiid. Eu critico a ausência do Embiid, eu critico a falta de disponibilidade do Embiid. Mas durante a sua crítica, você citar o nome da família do cara, citar o nome do irmão do Embiid que faleceu, citar o nome do filho do Embiid, aí eu acho que você cruza uma linha que você não precisava cruzar. Se ele quisesse só criticar mesmo a falta de disponibilidade do Embiid, mano, ele poderia ter feito isso tranquilamente sem citar o filho e o irmão dele. Ele não precisava ter citado o nome do filho e do irmão do Embiid. Ele não precisava. Então, a matéria inteira eu não achei, mas eu achei aqui, ó, um trecho um pouco maior. Aqui, ó. Embiid consistently points on the birth of his son. Tá. Que quer deixar um legado pro filho dele, que tem o nome do seu irmão mais novo, que morreu num acidente de carro. Cara, não precisava. Cara, não precisava, mano. De fato, foi totalmente desnecessário ele ter falado sobre a família do Embiid, mano. Desnecessário. E aí, segundo
segundo informações, e aí tem um certo conflito de informações, porque, só pra dar a fonte correta aqui, e rapidinho, porque aqui, ó, o Shem Charania, ele fala que o Embiid empurrou o jornalista por ter mencionado o seu falecido irmão e o seu filho no artigo, né? Diz que ele empurrou. Só que tem uma outra fonte que fala que o Embiid deu um soco no jornalista. Então existe aí esse conflito de informações. Eu tendo a botar mais confiança no report do Charania, tá? O Charania é uma fonte mais confiável, ele tem currículo absurdo, então eu tendo a confiar mais na informação do Charania. E aí, dito isso, o Embiid empurrou o cara, eu, sinceramente, eu acho que o Embiid fez certíssimo, tá? Certíssimo. Certíssimo. Óbvio, eu sou contra a violência, acho que se você puder resolver tudo na palavra, tudo no argumento, eu acho que é óbvio sempre melhor. Mas, mano, ninguém tem sangue de barata, irmão. Ninguém tem sangue de barata. E o jornalista, ele foi, na minha visão, ele foi. Cara, ele foi babaca. Ele foi babaca. Foi totalmente desnecessário ele ter citado o nome do filho do irmão do Embiid, mano. Totalmente desnecessário, velho. É o que eu falei. Você quer criticar o Embiid? Você quer falar que ele tá fazendo corpo mole? Você quer falar que ele tá bem e não quer jogar porque, tá querendo se poupar? Você quer falar isso? Você fala. Mas você não precisa falar da família do cara, mano. A partir do momento que você fala da família do Embiid, principalmente do filho dele e do irmão dele, que infelizmente faleceu numa tragédia, e com certeza toca num ponto muito doloroso no Embiid, a partir do momento que você cita esses nomes, a partir do momento que você toca nesses pontos, você perde a razão. Aí você deixa de ser um profissional, você deixa de ser um jornalista que tá dando sua opinião e se torna somente um babaca. Torna somente um babaca. E pra mim o Embiid tá certo. Ele ir lá cobrar o cara, empurrar o cara, eu acho correto. Eu acho correto. Correto. Desculpa, tá correto. Eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. De novo, sou contra a violência, mas, irmão, tem coisas que tocam em você de um jeito que não tem como você controlar as suas emoções, mano. Então, enfim, velho, tem que. Pra mim, o jornalista em questão, ele tem que pensar muito bem sobre isso e tomara que ele se dê conta da babaquice que ele fez. Do mal. Que ele foi mau caráter. Foi coisa de mau caráter. Tá? Foi totalmente, primeiro, desnecessário e foi babaquice, mano. Foi babaquice, tá? Talvez a NBA suspenda o Embiid. Pode ser que isso aconteça. Se acontecer, eu vou achar uma decisão equivocada por parte da liga. Eu acho que o Embiid não tem que ser suspenso, tá? Mas existe esse risco porque, querendo ou não, foi uma agressão ao jornalista. Então, talvez a NBA puna o Embiid, o que pra mim vai ser um erro, tá? E pra mim vai ser um erro punir o Embiid. Enfim. Situação chata, cara. Situação que o Embiid não precisava passar, velho. Não precisava passar por isso. O Embiid, ele foi realmente... Ele foi desrespeitado, velho. O cara desrespeitou o Embiid, desrespeitou a família do Embiid. Você não precisa... Tem coisas que você não precisa falar. Tem coisas que você não precisa tocar. Critica. Quer criticar? Critica na bola. Dentro das 4 linhas. Ele, pra mim, ele passou do tom. Ele deu no joelho. Ele não deu na bola. Tá? Então, é a minha opinião sobre isso.